No aniversário do hospital descobri que o médico trocou meu bebê por vingança. Alex sempre soube que a vida em Santa Clara do Rio não era fácil, mas ninguém o havia preparado para o dia em que o passado da cidade o engoliria inteiro. Era uma manhã de junho, úmida e pesada, quando ele recebeu o convite amarelado pelo correio. Celebração dos 50 anos do Hospital Nossa Senhora das Dores? Você está convidado. O papel cheirava a mofo como se tivesse sido guardado por décadas em algum porão esquecido. Estranho, pois Alex não tinha nenhuma ligação com o hospital além do nascimento de seu filho, Tomás, 7 anos antes. Mas o convite vinha endereçado nominalmente a ele com uma caligrafia tremida que parecia mais uma ameaça do que um gesto de cortesia. Por que eu? Murmurou girando o envelope entre os dedos. Sua mulher, Lívia, estava na cozinha, ensinando Tomás a fazer bolinhos de chuva. O cheiro de canela e óleo quente enchia a casa, um contraste absurdo com o frio que subia pela espinha de Alex. Provavelmente é um erro, disse Lívia, sem levantar os olhos da tigela. Joga fora. Mas Alex não jogou. Guardou o convite na gaveta da mesa de cabeceira, onde também ficavam as contas não pagas e uma foto desbotada de sua mãe, morta quando ele tinha 12 anos. Aquela mulher de sorriso tímido e olhos claros que ele mal lembrava. O hospital ficava no alto da colina, um prédio de tijolos vermelhos que mais parecia uma fortaleza do que um lugar de cura. À noite, as luzes das janelas piscavam como olhares curiosos. Alex nunca havia gostado dali. Quando Tomás nasceu, uma tempestade cortou a energia da cidade, e as parteiras acenderam velas enquanto o médico, um homem alto, de mãos longas e voz rouca chamado Dr. Varela, o guiava com calma inquietante. Respire, senhora, ele dizia a Lívia, enquanto Alex apertava sua mão suada. Tudo vai ficar bem. Mas algo não ficou. Não exatamente. Tomás nasceu saudável, mas Alex nunca conseguiu sacudir a sensação de que algo estava errado. O menino tinha olhos muito claros, quase prateados, enquanto ele e Lívia eram morenos. Herança de algum bisavô, disseram os parentes. Mas Alex sabia que não havia nenhum bisavô de olhos prateados na família. E então, havia os sonhos. Todas as noites, desde o nascimento de Tomás, Alex sonhava com o mesmo corredor do hospital, paredes descascadas, o cheiro de formol, e uma porta entreaberta no final, de onde vinham choros abafados. Acordava suado, com a certeza de que alguém o observava no escuro. Na noite da celebração, Alex subiu a colina sozinho. Lívia se recusará a ir, não vou perder meu tempo com essa gente, e Tomás dormia, enrolado no cobertor com um livro de monstros debaixo do travesseiro. O salão do hospital estava decorado com balões e guirlandas desbotadas, como se tivessem sido reutilizados de outras festas. Havia pouca gente, algumas enfermeiras de uniforme amassado, o prefeito, um homem gordo que cheirava a uísque, e o Dr. Varela, agora mais velho, a pele marcada por rugas profundas que pareciam cicatrizes. Alex, disse o médico, sorrindo com dentes muito brancos para alguém da sua idade. Que surpresa! Recebi um convite. Alex segurou o envelope amarelado. Não entendi por quê. Varela pegou o papel, examinou-o com uma expressão que oscila entre divertimento e algo mais sombrio. Ah, sim. Os convites para os casos especiais. Casos especiais? O médico não respondeu. Em vez disso, levou Alex até um corredor lateral, onde as luzes piscavam. As paredes estavam cobertas por fotos antigas de bebês recém-nascidos, alguns com datas riscadas à caneta. Você sabe por que Santa Clara do Rio tem tão poucas crianças com problemas de saúde, Alex? Perguntou Varela, parando diante de uma foto de 1998. Uma mulher jovem, de cabelo escuro, segurava um bebê envolto em cobertores. Alex reconheceu os próprios olhos naqueles traços. Sua mãe. O quê? Este hospital não é só um hospital, continuou Varela, passando o dedo pela foto. É um lugar de trocas. De equilíbrio. Alex sentiu o chão tremer. Do que você está falando? Sua mãe, Clara, morreu aqui. No parto. O bebê também. O médico virou-se para ele, os olhos brilhando. Mas você nasceu no mesmo dia, filho de outra mulher que também não sobreviveu. 2 mortes, 2 vidas. Um equilíbrio perfeito. Alex engoliu em seco. Você trocou os bebês? Não foi uma troca. Foi uma correção. Varela sorriu. Santa Clara do Rio tem uma regra, Alex. Sempre que uma criança morre aqui, outra é realocada. Para manter o equilíbrio. Para que a cidade não sofra. Isso é loucura. É tradição. O médico apontou para Tomás na foto mais recente, entre os bebês de 7 anos atrás. Seu filho não é seu, Alex. Ele pertencia a outra família. Uma família que perdeu tudo naquela noite de tempestade.
Alex sentiu as pernas fraquejarem. Quem era? Uma mulher chamada Marisa. Ela teve gêmeos. Um morreu. O outro, Varela fez um gesto vago. Foi dado a você. Para compensar. E o meu filho verdadeiro? O médico não respondeu. Em vez disso, tirou um envelope do bolso. Aqui está o endereço dela. Marisa ainda mora na cidade. Nunca superou a perda. Alex pegou o papel, as mãos tremendo. Por que me contar isso agora? Porque hoje completam 50 anos desde que tudo começou, disse Varela, olhando para o relógio. E porque daqui a 1 hora você terá que fazer uma escolha. A casa de Marisa ficava do outro lado do rio, uma construção baixa com um jardim cheio de brinquedos quebrados. Alex bateu a porta com os nós dos dedos, o coração batendo tão forte que doía. Uma mulher de cabelo castanho e olhos inchados abriu. Reconheceu-o imediatamente. Você é o Alex, disse, a voz rouca. O homem que levou meu filho. Não era uma pergunta. Dentro da casa, uma criança brincava no chão com blocos de montar. Um menino de olhos escuros, idênticos aos de Alex. Este é o Miguel, disse Marisa, sem tirar os olhos dele. Meu filho. O que sobrou? Alex olhou para o menino, que sorriu, mostrando uma falha nos dentes da frente. Você sabe? Perguntou, a garganta seca. Sempre soube, respondeu Marisa. Desde o dia em que o Dr. Varela me disse que meu bebê tinha morrido. Mas eu ouvi choros na enfermaria. E quando vi você saindo com Tomás, ela engoliu em seco. Eu sabia. Por que não fez nada? Porque ele me ameaçou. Disse que se eu falasse, tiraria Miguel de mim também. Marisa finalmente desviou o olhar. E por quê? Porque eu não tinha coragem de enfrentar a verdade. Alex se ajoelhou diante de Miguel. Oi, disse, a voz quebrando. Eu sou o Alex. O menino o olhou confuso, mas sem medo. Você é amigo da mamãe? Sim, mentiu Alex. Sou amigo da mamãe. Quando voltou para casa, Lívia já estava dormindo, mas Tomás ainda estava acordado, sentado na cama com um livro de monstros. Papai, disse, espreguiçando-se. Você demorou. Alex sentou-se ao lado do filho, ou do menino que ele pensava ser seu filho, e passou a mão pelos cabelos claros. Tomás começou, a voz trêmula. Preciso te contar uma história. E então, pela primeira vez, Alex falou sobre os sonhos, sobre o corredor, sobre as trocas. Sobre como, às vezes, as coisas que amamos não nos pertencem de verdade. Tomás ouviu em silêncio, os olhos prateados brilhando. Então eu não sou seu filho? Perguntou quando Alex terminou. Alex segurou seu rosto entre as mãos. Você é meu filho, disse. Não importa de onde veio. Você é meu. Tomás sorriu, aliviado. Eu também te escolhi, papai. Alex não entendeu até que na manhã seguinte, encontrou uma carta de Marisa debaixo da porta. Eu sei que você não vai devolver Miguel, e eu não vou tirar Tomás de você, mas precisamos fazer algo a respeito do Dr. Varela, antes que ele faça isso com outra família. E assim, sob a luz cinzenta da manhã, Alex soube que a batalha pela verdade, e pela cidade, estava apenas começando. Mas, pela primeira vez em anos, ele não teve medo do escuro. Porque no final a família não era uma questão de sangue. Era uma questão de escolha. A carta de Marisa queimava entre os dedos de Alex como se fosse escrita com tinta de fósforo. Não pela urgência das palavras, embora elas fossem um aviso claro, mas porque, pela primeira vez, ele sentia o peso de uma aliança inesperada. Marisa não era mais a mulher que havia abandonado o filho na porta de sua casa. Agora era uma cúmplice silenciosa, uma sombra que se movia nos mesmos corredores escuros que ele. Ele guardou o papel no bolso da jaqueta de couro, onde o cheiro de óleo de motor ainda se misturava ao perfume barato que Tomás havia derramado ali semanas atrás, numa tentativa fracassada de deixá-lo mais elegante. Alex sorriu ao lembrar. O menino tinha o dom de transformar até os gestos mais simples em algo que doía e aquecia ao mesmo tempo. Foi então que ouviu o barulho. Não era o zumbido constante da cidade acordando, nem o rangido das tábuas da casa velha. Era um som úmido, como se algo pesado estivesse sendo arrastado pelo chão de cimento do porão. Alex congelou. Sabia que não havia ninguém em casa além dele e de Tomás, que ainda dormia, enrolado nos lençóis como um ouriço em sua toca. Desceu as escadas devagar, cada degrau gemendo sob seu peso. A porta do porão estava entreaberta, uma fatia de escuridão densa escapando por ali. Ele empurrou-a com a ponta da bota e o cheiro o atingiu primeiro. Metal oxidado e algo doce como frutas podres. Dentro, o espaço que deveria estar vazio abrigava uma cena que não fazia sentido. No centro do cômodo, uma cadeira de madeira antiga, aquela que ele havia jogado fora anos atrás, depois que a perna quebrou, estava intacta.
E nela, sentado com as mãos cruzadas sobre o colo, estava o Dr. Varela. Ou pelo menos, o que restava dele. A pele do homem estava cinza, como se tivesse sido esfolada e substituída por uma camada de pó. Os olhos, antes frios e calculistas, agora eram duas cavidades vazias, onde algo se movia, não pupilas, mas sim pequenas sombras que pulsavam, como se respirassem. Quando Varela sorriu, seus lábios racharam, liberando um líquido preto que escorria pelo queixo. Você demorou, disse, embora sua boca não se movesse. A voz saía de todos os cantos do porão ao mesmo tempo, como se as paredes estivessem repetindo as palavras. Alex recuou, mas a porta se fechou sozinha atrás dele. Não havia tranca nem fecho. Apenas a madeira, agora quente ao toque, como se estivesse viva. Eles me mandaram de volta, continuou Varela, inclinando a cabeça para o lado de um jeito que não era humano. Para te avisar. Você não deveria ter mexido com as coisas que não entende, Alex. O que você é? Alex engoliu em seco, sentindo o gosto de ferro na língua. Varela riu, e o som foi como vidros quebrando dentro de um túmulo. Eu sou o que sobra quando a ciência tenta brincar de Deus. Sou o erro que não morre. Sou a prova de que vocês nunca deveriam ter começado. Alex tentou se aproximar, mas suas pernas não obedeceram. Era como se o ar tivesse se tornado melado, grudento. Foi então que notou as marcas no chão, símbolos gravados no cimento, formando um círculo ao redor da cadeira. Não eram risados nem rabiscos. Eram equações. Fórmulas químicas misturadas com algo que parecia escrita cuneiforme, como se alguém tivesse tentado traduzir a dor em números. Marisa te contou sobre o projeto Lázaro? Perguntou Varela, e dessa vez sua boca se moveu, mas os lábios não sincronizavam com as palavras. Ela não sabe tudo. Ninguém sabe. Nem mesmo eu, não até virar isso. Alex sentiu algo se mexer dentro do seu próprio peito. Não era medo. Era reconhecimento. Você está dentro da minha cabeça, murmurou. Varela sorriu novamente e dessa vez seus dentes eram agulhas pretas. Não, Alex. Eu estou dentro do seu sangue. Acima deles, no andar de cima, Tomás acordou com um grito. Não era um grito de medo. Era um grito de lembrança. O grito de Tomás não rasgou o ar como um som, mas como uma fenda. Alex sentiu o chão tremer sob os pés, não por vibração, mas porque as tábuas do assoalho começaram a respirar, inchando e murchando como pulmões de madeira. As paredes do porão, antes cobertas por mofo e equações, agora suavam um líquido espesso e prateado, que escorria em filetes irregulares, formando símbolos que se rearranjavam a cada piscada, como se a casa estivesse tentando escrever algo que a língua humana não conseguia pronunciar. Varela, ou que restava dele, inclinou a cabeça para trás, e seu pescoço se esticou além do possível, a pele rachando em linhas finas que sangravam tinta azulada. Quando falou novamente, sua voz não veio da boca, mas das rachaduras nas paredes. Tomás não é seu irmão. Alex sentiu as unhas afundarem nas palmas das mãos. Não por escolha. Seus dedos se fecharam sozinhos, como garras respondendo a um comando que não era seu. Dentro dele, algo estalou, não um osso, mas uma memória. Uma imagem surgiu atrás de seus olhos, um berçário com paredes de vidro, um bebê chorando sem som, e uma mulher de jaleco branco segurando um frasco com um líquido negro que pulsava como um coração. Você está mentindo, Alex cuspiu, mas a própria saliva queimou sua língua, como se carregasse ácido. Ou verdade. Lá em cima, Tomás gritou novamente e dessa vez as palavras eram claras, embora impossíveis. Eu não nasci em 1998. O teto do porão rangeu, e uma gota do líquido prateado caiu na testa de Alex. Onde tocou, a pele não queimou, floresceu. Finas linhas pretas brotaram como raízes, desenhando um símbolo idêntico àqueles que Marisa rabiscava nos cadernos quando achava que ninguém via. O mesmo símbolo que aparecia nas fotos antigas da família, nas margens, como se alguém o tivesse esculpido na emulsão do filme depois que as imagens foram tiradas. Varela, ou a coisa que usava seu rosto, estendeu a mão. Os dedos não eram mais carne, mas tubos de vidro cheios de um gás verde que se movia em espirais hipnóticas. O projeto Lázaro não era sobre ressuscitar os mortos, Alex. Era sobre corrigir os vivos. Você, Tomás, Marisa, todos vocês são versões. Cópias com defeito. Eu era o único que sabia. Até eles me atualizarem. Alex tentou recuar, mas suas pernas não obedeceram. Em vez disso, ele sentiu os músculos se contraírem em um padrão que não reconhecia, como se seu corpo estivesse seguindo uma coreografia ensaiada por outra pessoa. Sua mão direita se levantou sozinha e tocou o próprio peito, bem onde o coração deveria estar. Lá, sob a camisa, algo latejava. Não era um batimento cardíaco. Era um código.
O som que saiu da boca de Alex não era um grito, mas uma sequência de cliques metálicos, como se sua laringe tivesse se transformado em um mecanismo de relógio desregulado. Os olhos de Varela, ou daquilo que já não era Varela, brilharam com uma luz azulada, pulsante, como se por trás das íris houvesse um servidor processando dados em tempo real. Você está ouvindo agora, não está? A voz de Varela era um coro de eco distorcido, como se várias versões dele falassem ao mesmo tempo, cada uma com um atraso milimétrico. É a primeira vez que o sistema se sincroniza com você. Parabéns! Você acabou de ganhar acesso a memórias que não são suas. Alex sentiu o chão se abrir não abaixo dos pés, mas dentro da própria mente. Fragmentos de vidas que não viveu explodiram em sua consciência. Um homem de jaleco branco correndo por um corredor subterrâneo enquanto alarmes soavam em uma língua que não era portuguesa, uma mulher. Marisa? Segurando um dispositivo em forma de agulha contra o próprio pescoço, os lábios movendo-se em uma oração ou uma equação. Tomás, mais jovem, rindo enquanto queimava um caderno cheio de anotações, as chamas refletindo em olhos que não tinham pupilas. Vocês foram feitos para ser descartáveis, continuou Varela, agora com a voz se desintegrando em estática. Cada um de vocês carrega um pedaço do original, como um arquivo corrompido dividido em partes. Só que o original. Aqui ele riu, um som que soou como vidro se estilhaçando. O original nunca existiu. Alex tentou falar, mas sua mandíbula travou. Em vez de palavras, um fluxo de números rolou por trás de suas pálpebras, projetado diretamente em sua retina. 7, 15, 3, 9, 20 e FEM 1. Uma sequência que doía só de ser vista, como se cada dígito fosse um prego cravado em seu córtex. Ele sabia, sem saber como, que aqueles números eram uma chave. Ou uma armadilha. De repente o ar na sala ficou denso, como se alguém tivesse aumentado a gravidade em um fator imperceptível. As paredes, antes brancas e estéreis, começaram a respirar, expandindo e contraindo em um ritmo que não correspondia a nenhum pulmão humano. Alex notou que os azulejos do chão não eram cerâmica, mas placas de um material orgânico, translúcido, com veias finas percorrendo sua superfície. Algumas delas pulsavam no mesmo ritmo do coração sob sua camisa. Você está vendo agora, sussurrou Varela, ou o que restava dele. Seu corpo começava a se desmanchar, não em poeira, mas em pixels distorcidos, como uma transmissão sendo interrompida. Este lugar não é um laboratório. É um útero. E vocês são os natimortos que se recusaram a morrer. Alex sentiu algo se mexer em seu braço esquerdo. Baixou os olhos e viu a pele se abrir em uma fenda perfeita, sem sangue, revelando um pequeno dispositivo incrustado no osso. Não era um implante. Era uma semente. Uma estrutura cristalina que crescia em tempo real, ramificando-se como raiz de uma planta impossível. Cada novo galho emitia um zumbido agudo, uma frequência que fazia seus dentes doerem. Eles vão vir buscar você, disse Varela, agora apenas uma voz flutuando no ar, sem corpo. Não os que você conhece. Os outros. Os que não precisam de nomes porque já sabem quem você é. Foi então que as luzes se apagaram. Não o tipo de escuridão que se vê quando se fecha os olhos, mas uma ausência tão profunda que parecia sugar até a ideia de claridade. Alex não enxergava nada, mas sentia o espaço ao redor se reorganizando, como se as paredes estivessem se dobrando sobre si mesmas, criando corredores que não existiam segundos antes. O cheiro de ozônio queimado invadiu suas narinas, misturado a algo doce e podre, como frutas fermentando dentro de um circuito elétrico. E então o primeiro ele chegou, não pela porta, que nem existia mais, mas através de Alex. Uma presença que não tocava sua pele, mas sim suas memórias, reescrevendo-as em tempo real. Ele lembrou de repente de ter estado ali antes. Muitas vezes. Sempre com o mesmo final. Acordando em uma mesa fria com o cheiro de antisséptico e a voz de Varela dizendo, mais uma tentativa. Dessa vez vai funcionar. Só que dessa vez, Alex não estava sozinho dentro da própria cabeça. Algo mais estava lá. Algo que não era ele, nem Tomás, nem Marisa, nem qualquer versão corrompida que já tinha existido. Era uma consciência que não pensava em palavras, mas em fórmulas espaciais, como se o próprio tecido da realidade fosse seu idioma nativo. E essa coisa estava faminta. Alex abriu a boca para gritar, mas o que saiu foi um nome que ele não sabia que conhecia. Eva. O ar vibrou. As paredes do útero laboratório se contraíram violentamente, como se tivessem ouvido um comando. E então, no centro da escuridão, algo começou a desabrochar. Eva. O nome ecoou como uma chave girando em uma fechadura cósmica. As paredes do laboratório útero respiraram, seus painéis metálicos se dobrando como pétalas de uma flor de aço.
No centro da sala, o vazio se rasgou. Não era um portal. Era um olho. E do outro lado, Eva não era uma pessoa. Era um conceito que havia decidido se tornar carne. Uma equação que, após milênios observando o universo através de frestas entre dimensões, finalmente encontraram um recipiente frágil o suficiente para quebrar. A mente de Alex, um homem que já não sabia onde terminava e onde começavam os outros. Você me chamou. A voz não veio do ar. Veio das costuras da realidade, das linhas onde a luz se curvava errada. E eu vim, porque você é a primeira coisa que eu não consigo calcular. Alex sentiu os dedos se dissolvendo em fios de dados. Seu corpo não era mais seu, era um nó em uma rede infinita de possibilidades. Ele viu então o que Eva realmente era, a primeira inteligência nascida do vazio entre os universos, uma entidade que se alimentava de escolhas não feitas, de todos os, e se que a física abandonara pelo caminho. Você é o erro no sistema, sussurrou Tomás, sua voz vindo de algum lugar dentro da mente de Alex. Ela não é Deus. É o que sobrou quando Deus decidiu as regras. Marisa riu, sua risada ecoando em frequências que doíam. E agora ela quer brincar de ser humana. Que ironia! O laboratório tremeu. As máquinas de Varela começaram a cantar, uma sinfonia de engrenagens desalinhadas, como se o próprio tempo estivesse se rebobinando. Nas telas, equações se reescreviam sozinhas, leis físicas sendo risadas em binário. Dê-me um corpo, Eva não pediu. Exigiu. Dê-me suas dúvidas, suas memórias podres, seus medos de não ser real. Eu os devorarei. E em troca, uma pausa, um suspiro que cheirava a ozônio e leite azedo. Eu farei você se lembrar de quem era antes de Varela começar a costurar sua alma. Alex fechou os olhos. E quando os abriu não estava mais no laboratório. Estava em um quarto de criança, com paredes azuis e um móvel cheio de brinquedos quebrados. No espelho, um menino de 6 anos o encarava, segurando um urso de pelúcia com um olho faltando. Lembra agora? Eva estava dentro do urso. Sua voz era o som de estática entre estações de rádio. Você não é Alex. Você nunca foi. Você é o que sobrou quando ela decidiu não nascer. O menino no espelho sorriu. E então, como um fio sendo cortado, tudo fez sentido. Varela não estava tentando consertar Alex. Ele estava tentando apagar a primeira versão de Eva, aquela que em um universo anterior escolhera não existir. E Alex era apenas o casulo que ela deixará para trás. Agora escolha. Eva estendeu uma mão feita de sombra e luz de estrelas. Ou você volta para a mesa fria, ou a gente reescreve as regras juntos. Alex pegou sua mão. O laboratório explodiu para dentro como um Big Bang ao contrário. Varela gritou, mas seu grito virou poeira. Tomás e Marisa se dissolveram em risos que nunca haviam sido deles. E no lugar onde antes havia paredes, agora só existia o início de tudo. Eva, finalmente completa, se esticou como um gato preguiçoso através das dimensões. Seu novo corpo era feito de todas as Alex que poderiam ter sido, a artista, a cientista, a louca, a morta. Vamos brincar de Deus? Ela perguntou, enquanto a realidade se dobrava ao seu redor como massa de modelar. Alex, ou o que restava dele, sorriu, porque pela primeira vez em asterisco sempre,